Boa noite. Me chamo Fernando Silva. Sou natural de Pernambuco, da capital Recife. Precisamente quando isso aconteceu, eu morava no bairro de Casa Amarela. Quem conhece essa região aqui sabe que é muito cheio de altos, ladeiras, escadarias, barreiras, um lugar muito acidentado geograficamente. O que vou relatar aqui foi acontecido entre meados dos anos 2000 e os anos 90, da minha pré-adolescência ou criança para já a formação de um homem. Quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai faleceu e foi um momento muito triste em minha vida, pois eu e meu pai eram muito ligados, sempre estávamos juntos nos seus momentos de folga. Meu pai tinha uma doença que aos poucos ele foi perdendo a batalha para ela. E eu me lembro que em seu leito, antes dele falecer, eu chorava muito segurando sua mão e pedia para ele não me deixar. E meu pai me disse tais palavras: meu filho querido, eu posso até estar partindo para outro plano espiritual, mas eu nunca te deixarei só. Você nunca vai estar só. Lembre-se disso. Depois dessa conversa que ele teve comigo, 5 dias à frente ele veio a falecer. Fiquei muito triste, deprimido, mas consegui me recuperar. Eu e minha mãe seguimos a vida como tínhamos que seguir. Eu lembro quando eu estava com 12 para 13 anos. A minha mãe pediu para ir na casa da minha madrinha pegar alguma coisa lá, ao qual no momento eu não lembro. Tinha um caminho que era mais longo, já que a gente morava numa escadaria e minha madrinha em outra, de lado assim. Eu teria que subir, ir por cima e descer novamente, ou ir por baixo, pegar a rua e subir a escadaria da minha madrinha. Mas tinha uma opção, não muito recomendada pela minha mãe, que era um caminhozinho de barro que ligava uma escadaria a outra. Eu lembro que de manhã cedo tinha chovido um pouco. Minha mãe recomendou que eu não fosse por ali, que eu fosse ou por baixo ou por cima. Mas, como toda boa criança, eu fui teimoso e decidi ir pelo caminho de barro. Tinha capim, os pés de árvore, enfim. Fui eu por aquele caminho, para encurtar o caminho. No meio do trajeto, eu escorreguei e ia cair de barreira abaixo. Ia ser uma queda muito feia. Talvez até eu não sobrevivesse. E se eu sobrevivesse, com certeza eu quebraria alguma coisa. Quando eu escorreguei, que tomei aquele susto, surpreendentemente, eu senti alguém me segurar e me puxar de volta. Meu coração batia a mil. Só que quando eu olhei para saber quem era que tinha me puxado, não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Até porque eu vinha sozinho naquele caminho, não vinha ninguém comigo. Eu fiquei muito assustado, coração batendo, olhando para tudo que é lado. E nesse momento, eu lembrei das palavras do meu pai. Então, olhando para o céu, com os olhos cheios de lágrimas, eu perguntei: pai, é você? Eu não obtive resposta, mas nesse exato momento, um vento passou sobre o meu rosto muito forte, que fez as árvores que estavam ali balançar e as folhas cair. Nesse momento, eu tive a certeza e a confirmação da minha resposta. Quem tinha me salvado, me segurado, eu não sei como, até hoje eu não entendo, mas foi o meu pai. Eu fiquei muito emocionado. Eu voltei para casa às pressas. E a minha mãe, ao me ver naquele estado, com lágrimas, já perguntou o que tinha acontecido e eu só abracei forte e comecei a chorar. E ela, alisando meu cabelo, perguntou o que foi que tinha acontecido, Fernandinho. Então eu lhe contei o acontecido. A minha mãe também foi às lágrimas e beijando minha cabeça.
Ela me disse: meu filho, o seu pai sempre foi um homem de palavra. Então, se ele disse para você que você nunca estaria só, que ele sempre estaria contigo, seja lá onde ele estivesse, ele com certeza vai cumprir a palavra dele. Naquele dia foi, sei lá, foi estranho, mas a vida seguiu. Vira e mexe na minha vida, sempre acontecia algo inexplicável. Como mesmo um dia que eu estava escolhendo a faculdade, o curso que eu ia fazer, estava em dúvida. E eu estava muito pensativo do meu pai, o que ele queria que eu fizesse. E quando eu saí, fui ao filtro pegar água para tomar e quando eu voltei, a página de um livro, de um curso que eu estava vendo, estava aberta justamente de um curso que meu pai tinha falado para mim. Quando eu era criança, eu nem lembrava. Eu lembrei quando eu vi lá aquele curso estampado. Nesse dia também eu fiquei muito emocionado, pois eu tinha esquecido dessa conversa que eu tinha tido com meu pai. E lá, no livro estava aberto justamente aquele curso que muito tempo atrás ele tinha falado comigo. Então essas coisas assim, sabe, essas bestas, essas pequenas coisas sempre aconteciam. Mas os fatos que eu tô contando aqui foram os mais relevantes, mais me emocionou. Teve uma época que eu estava vindo do curso que eu estava fazendo, eu já estava com os meus 17 anos. Já tinha me mudado daquele lugar que era ladeira com escadaria, estava morando num lugar plano. E para eu chegar em minha residência, tinha uma rua feita um Y. Eu podia tanto ir por uma como pela outra, tanto faz. Eu estava tomando a rua da direita, ou da esquerda, eu não lembro. Era por volta de umas 20 horas. Quando eu estava seguindo aquele caminho, eu tropecei como alguém, sei lá, tivesse me empurrado. E eu acabei em direção da outra rua. Eu até olhei para trás assim, eu olhei se eu tinha tropeçado em algum canto. Mas enfim, não tinha nada e eu segui. Quando eu chego em casa, mal eu entrei no portão, escutamos tiros, eu e minha mãe. Ali, dois bandidos, naquele exato momento, tinham trocado tiro um com o outro e um veio a óbito. E eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. E minha mãe me falou que foi um livramento, pois se eu tivesse ido por aquele caminho, eu tinha ficado no meio do fogo cruzado. Eu olhei para minha mãe me olhou e mais uma vez fomos às lágrimas. Sabia que de uma forma ou outra, eu não sei como explicar, mas aquilo tinha sido obra do meu pai, me livrado mais uma vez do perigo. Era muito forte essa sensação, a ligação que eu tinha com meu pai. A outra vez, que essa foi a mais forte de todas, eu já estava com 18 para 19 anos, estava namorando, estava muito apaixonado. Eu e minha namorada, a gente já estava falando em noivar, em casar. E a gente sempre vinha da faculdade, fazíamos o mesmo curso. Ela morava num lugar um pouco mais esquisito de onde eu morava. Minha mãe sempre pedia para eu ter cuidado, andando pelas bandas. Um local chamado Alto do Rosário. Quem mora nessa região deve conhecer. Eu e minha namorada, a gente parou para fazer um lanche e demoramos mais do que costume. O caminho que minha namorada morava era o seguinte: a gente subia uma ladeira que tinha casa de um lado, terreno baldio do outro e muito mato. Quando a gente estava subindo em direção à sua casa, dois bandidos saíram de dentro do mato apontando arma para nós, anunciando um assalto. Prontamente a gente parou. Minha namorada logo se agarrou a mim com muito medo. E eu falei: calma, amor, calma, vai ficar tudo bem. Depois de pegar nossos pertences,
um dos bandidos começou a olhar para minha namorada e falando palavras obscenas. E eu lhe falei: calma, rapaz, vocês já pegou tudo que vocês queriam, vão embora, por favor, não temos mais nada. E logo, prontamente, aquele que estava observando a minha namorada me deu uma pancada, mandando calar a boca, e disse que ia se divertir um pouco com ela. Então o outro concordou. Ele disse: não, por favor, não faz isso. A minha namorada quis gritar, e o safado do bandido logo botou a arma em sua boca, dizendo que se ela gritasse, ela ia morrer ali mesmo, e começou a nos arrastar para dentro do mato. Eu, em um ato de loucura e de fúria, tentei reagir, mas logo fui contido e jogado ao chão, e o bandido, pisando no meu pé, perguntando se eu queria morrer, enquanto o outro arrastava a minha namorada um pouco mais para dentro do mato. Eu estava me sentindo impotente, com raiva, chorando de raiva. Eu estava com uma arma apontada para minha cabeça, e o outro bandido mandando ele fazer logo, porque ele queria chegar a vez dele. E eu rezando por tudo para sair daquela situação, para poder salvar a minha namorada e a salvar a mim mesmo. Naquele meu momento de pânico, pedindo ajuda por tudo, algo surpreendente aconteceu. De dentro do mato saiu um bicho, não sei explicar, algo negro, parecia um lobo grande. Saiu de dentro de uma carreira. Quando o bandido pensou que não, aquele se jogou-se contra o bandido, que estava com o pé em meu peito e apontando a arma para mim. Aquele bicho se enrolou-se, jogando o bandido longe, e logo correu atrás do outro bandido que estava com a minha namorada. Estava quase conseguindo fazer o que ele queria. Da mesma forma, se atracou com o bandido ferozmente e não deu nem tempo ele reagir. Quando finalmente ele jogou os bandidos longe, que eu também não sei qual foi o destino deles, a minha namorada veio correndo assustada ao meu encontro. A gente se abraçou e saiu correndo dali. Quando eu olhei para trás, eu vi aquele lobo de olhos amarelos vindo em nossa direção, mas eu não senti medo. A minha namorada pediu pra gente correr, que o bicho ia pegar a gente. E eu fiquei parado, olhando para aquele bicho. Inexplicavelmente, eu vi aquele bicho se transformar em outra coisa, em uma alma, em um espírito que tinha as feições do meu pai. Eu fiquei muito tocado. Eu não lembro, mas segundo a minha namorada, eu cheguei a falar pai. Eu só lembro de ver um rosto sorrindo para mim. E da mesma forma que aquele negócio apareceu, ele sumiu. Foi muito marcante para mim. Saímos dali. Fomos para a casa da minha namorada, onde contamos tudo a seus pais, o que tinha acontecido, e logo os mesmos ligaram para a polícia, que vasculhou o local. Só encontraram as armas do bandido, mas os bandidos nunca foi encontrado. Não sei o que aconteceu com eles. Pediram uma hora explicações e eu expliquei o que tinha acontecido, a história do bicho, mas não me levaram muito a sério e achavam que eu estava em choque, eu estava alucinado. Muitas outras coisas aconteceram, mas esses 3 fatos foi os fatos mais marcantes que aconteceu em minha vida. Boa noite.